Então, gente, há muito tempo atrás parecia bem distante essa possibilidade, como eu achava meus pais velhos, né, quando eu era criança e até adolescente. E hoje eu vejo que a gente envelheceu também e se mantém muito jovem, né? Eu tenho cabeça muito jovem, ainda sou muito ativo e, sinceramente, não me acho velho mentalmente falando para a idade que eu estou completando, né? Hoje eu faço 50 anos de idade e venho aqui fazer uma reflexão sobre isso, sobre esses 50 anos, né? Até expor algumas coisas para os colegas. Antes de mais nada, agradecer aquelas pessoas que sempre estiveram mais próximas de mim, todas aquelas que fizeram parte da minha vida inteira, que foram importantes para mim nessa caminhada. Mas minha vida ela foi pautada alguns pilares bem importantes, né? Sempre de uma família, né, religiosa, então de uma base religiosa. E isso, sinceramente, certamente me deu condições de estar aqui até hoje, em todas as dificuldades. Não tenho dúvida de que o lado espiritual e a minha fé, a minha o meu dom mesmo da fé, de acreditar sem duvidar, me fez levantar muitas vezes. Outra coisa principal, um sonho desde muito cedo, desde que eu me lembro lá das minhas primeiras memórias como criança, o sonho sempre de viver no futebol, de viver esse sonho. E eu busquei isso desde sempre, né? Primeiro tentando ser atleta, mas sempre querendo estar dentro de um campo de futebol. De certa forma não, eu realizei e concretizei esse sonho. Foram 28 anos dentro dos campos de futebol. Então, não trabalhei nos 12 principais clubes do Brasil, que era um grande sonho. Trabalhar no Flamengo, no Corinthians, eu não consegui realizar esse sonho. Mas enfrentei essas equipes várias vezes, isso já foi bem legal. E trabalhei no quase todos os outros clubes abaixo desses 12 principais aí, além de outras quatro experiências incríveis no exterior, em 4 grandes clubes também fora do país. Então, assim, eu realizei esse sonho e isso teve um preço muito grande. Primeiro, a saída de Mineiros, né, da minha família de origem, que isso até hoje me traz consequências de distanciamento. E depois também a minha família, né, minha esposa e os meus filhos que sempre se sacrificaram. Eu não fiz o sacrifício, eu senti muitas vezes a dor, mas o sacrifício era deles, porque quem estava tomando a decisão de sair fui eu. Muitas vezes, quase todas as vezes eu tentei levá-los, mas nem sempre foi possível e algumas vezes eram muito difícil. Eu tinha um limite aí de no máximo 3 meses sem eles, era o meu limite, daí eu já entrava em parafuso. Tudo que eu mais queria quando era jovem era ter um filho. Eu até falava que ia casar aos 18 anos de idade, não era porque eu queria um esposo nem um casamento, é porque eu queria um filho. E assim que eu tive o meu primeiro filho, Marcelo, eu passei simplesmente o primeiro ano dele todo em Campinas, trabalhando no Guarani. Então, o peso dessa escolha, hoje analisando, eu não sei se foi legal. Eu realizei um grande sonho, mas eu sofri muito mais do que isso, deixei muitas marcas e abri mão de muita coisa, que é normal na profissão, mas todo mundo fala, é normal, mas será que é legal? Será que vale a pena? Você abrir mão de formatura, de festas na escola, de aniversários, de batizado, contam os dedos os que coincidiram da gente estar juntos ou morando junto fora, né, no clube que eu estivesse trabalhando, ou mesmo tendo a oportunidade de vir a Goiânia. Então, assim, o peso é muito grande. É tão grande que eu cheguei a separar, né, da minha esposa. A gente se separou e depois voltou, porque realmente era muito pesado para ela. Mas fica aí a dica, né, para aqueles que buscam seus sonhos, pesar bem o
o que realmente é mais importante para vocês. Eu estava assistindo um filme agora, nesse momento, e eu falei, pô, fala incrível que os personagens tiveram ali. Uma mulher também no auge da sua fama na Broadway, abrindo mão para voltar para o interior. E ela falou simplesmente o seguinte: não era onde você se apresentava que importava, era para quem você se apresentava. Então isso realmente me tocou. Às vezes é muito melhor a situação que eu estou hoje, que eu trabalho com minha filha no clube dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu filho do meio. O mais velho, eu não trabalhei no time que ele jogava, não trabalhei com ele, mas trabalhei no mesmo time que ele jogava em 2 oportunidades, e a gente se enfrentava nos treinos do profissional contra a base. E então isso aí que eu acho que não tem preço, sabe? Então às vezes fama, sucesso, salário fica em segundo plano. É difícil tomar uma decisão dessa, mas realmente é muito melhor, é muito mais satisfatório, pelo menos para mim. Outra situação que sempre foi marcante na minha vida são as polêmicas, né? Hoje, com diagnóstico de autista, isso facilita um pouco o entendimento, pelo menos. Mas eu sou uma pessoa que, desde muito pequeno, sempre recebi tratamentos psiquiátricos, psicológicos, e tinha comportamentos que nós, olhando para trás hoje, estava claro que existia um transtorno ou um desvio, né, comportamental. O problema foi apenas a dificuldade de se diagnosticar corretamente. Então, eu, por muito tempo, fui tratado com outro tipo de doença, ou de comportamento, ou de transtorno. E às vezes eu já passei 10 anos tratando uma coisa, depois outros 5 tratando outra, então o diagnóstico mudava muito. E graças a Deus, são 8 anos que eles começaram a levantar a possibilidade do autismo, e já há 4 anos fecharam o diagnóstico, né? Eu tenho 2 laudos, inclusive fui em outro psiquiatra então eu tenho 2 laudos de 2 psiquiatras renomados aqui de Goiânia de autismo, e isso fez com que a gente acertasse, que eles acertassem na medicação, e talvez eu esteja no melhor momento da minha vida, emocionalmente falando, né? Então eu sempre fui uma pessoa que, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, tive muitos prejuízos por causa do meu comportamento. Muitos deles não compreendidos, né? Naturalmente, o transtorno nos dá um excesso de sinceridade, um excesso de coragem para falar as coisas, independente de quem seja, né? E eu paguei um pouco por isso. A agressividade talvez tenha sido a que mais me machucou e que mais marcou também a minha vida e as pessoas com quem eu tive embates, né, físicos. Então, assim, são muitos traumas que esse transtorno me deu, e muitas portas que se fecharam. E vocês imaginam quantas noites, quantos problemas, para não abrir muito a minha vida, mas quantos traumas eu tive que lidar, com quantas depressões, né, que é algo que sempre me acompanhou também, me perseguiu. Como eu disse, há muito tempo não, uns 4 anos, eu não venho passando por crises depressivas, por pensamentos perigosos, né, negativos. Então, assim, a base religiosa, a nossa busca cristã, os meus psiquiatras e psicólogos, e claro, a minha família, foram sempre o alicerce para que, nos momentos de se encontrar no fundo do buraco mesmo, eu conseguisse me reerguer. Algumas vezes eu achei que eu não ia sair, né? Algumas vezes eu achei que eu ia morrer mesmo, que ia acabar e que estava tudo certo, porque
eu fiquei totalmente sem forças em algumas dessas batalhas, principalmente relacionadas ao comportamento. Então, uma perda no futebol, por exemplo, uma perda de trabalho, uma perda de confiança, me gerava muita dor, né, de não ter conseguido atingir as minhas metas e também assim, satisfazer as pessoas, né, que confiavam em mim. Então isso sempre foi muito tem um bicho aqui dentro, ó. Luz tudo acesa. Então sempre foi muito marcante e esse era o grande problema, porque eu contrariava as pessoas que eu mais amava, né? Minha família, meus colegas, os meus profissionais que me davam oportunidade, as pessoas que confiavam em mim, eu invariavelmente os contrariei, os decepcionei. Então, assim, gente, são 50 anos voltados para a religião, para a família, para o esporte e para os amigos também. Então, Deus sempre foi o nosso principal alicerce, nosso guia, mas a família nos deu essa base também, que a gente, apesar da distância que eu já falei, a gente sempre se mantém muito próximo, né, e unido, independentemente de onde a gente mora. E o esporte é algo que eu não sei explicar, mas é algo que me movimenta, que mexe comigo, que me alimenta. E eu queria muito viver mais 50 anos, minha família vive muito, beira 100, sem falar os que passam dos 100. E eu quero morrer praticando esporte, se possível competindo. Estou até agora mudando meu esporte, mudando não, só me dedicando mais a alguns que eu já fazia, mas que me deem a condição de estar competindo mesmo mais velho. Então, assim, obrigado por quem esteve comigo até agora, obrigado por aqueles que me admiram, que acompanham meu trabalho, obrigado por aqueles que cuidam de mim, que têm paciência comigo, e mil desculpas para aqueles que ofendi ao longo dessa minha trajetória. Já são muitos anos de calmaria, né? São mais de sei lá, 20 anos aí sem nenhuma confusão mais grave, né? Mas, assim, muito mais tranquilo, talvez tranquilo não, mas mais equilibrado, né? Eu acho que o estupim, a raiva vão continuar comigo a vida inteira, faz parte do meu jeito, só que o equilíbrio também já faz parte da minha vida. Então é isso, eu deixo aqui um abraço para todos vocês e espero estar podendo fazer outros vídeos como esse nos próximos aniversários.